Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre My Broken Mariko. Bom pessoal, My Broken Mariko é um lançamento da JBC de 2022, um mangá novo aqui no Brasil, lançado lá no Japão em 2019, um mangá de estreia da autora Waka Hirako e que ganhou muita notoriedade lá no Japão porque é um mangá maravilhoso, inclusive já tem até adaptação para filme agendada para 2022. Então vamos conversar sobre essa obra-prima porque ela é muito boa e muito importante. Mas antes, se inscreva no canal caso não seja inscrito ou inscrita, deixa o like no vídeo para fazer o canal crescer e me ajudar, bem como dê uma olhadinha na inscrição para me seguir no Instagram e conhecer os meus livros, porque eu sou escritor. Sem mais delongas, então, vamos rapidinho falar da sinopse. Em My Broken Mariko, a gente vai acompanhar a história da Shino, ela que é uma mulher que estava ali no seu horário de almoço, almoçando quando veio a notícia na televisão de que uma jovem cometeu suicídio, sendo que ela reconhece essa outra jovem mulher que era a sua amiga Mariko, amiga de infância. A Mariko sempre teve problemas em relação a abuso, que vinha desde dentro de casa, até mesmo em relacionamentos, e a Shino era sua única amiga, era seu porto seguro. Sendo assim, a Shino era a âncora que segurava ali, a Mariko, que ajudava ela, que dava todo o suporte emocional. Porém, acabou que como a Mariko ceifou a própria vida, a Shino se viu obrigada a fazer alguma coisa. Basicamente, ela quer ir até a casa da Mariko, recuperar os restos mortais dela, as cinzas, e dar um fim digno para a amiga, se tornando uma espécie de road trip ali, de autorredenção, de conhecimento, de refletir sobre o que tudo aconteceu. Aqui nessa história, a gente tem uma história que ela não é necessariamente sobre o suicídio, apesar dele ser o que move tudo, o que acontece. É uma história muito mais sobre o luto, é uma história sobre abuso também. Então, a Mariko, por mais que ela seja a engrenagem que faça tudo girar, a história é basicamente do que está ao redor dela. E isso é muito interessante se perceber. Até porque, ao ler My Broken Mariko, acho que a gente tem três tipos de olhares diferentes e isso vai depender muito de cada pessoa, é um pouco inegável. Não que um seja mais ou menos que o outro, mas são experiências totalmente diferentes. Por quê? A gente vai ter a visão de quem é apenas o espectador desse tipo de história, ou seja, quem não está ali presente na vida de uma pessoa, ou não é o tipo de pessoa que sofreu abuso ou algo do tipo. É um espectador, como sociedade. E não que não seja um olhar importante, porque, afinal das contas, a empatia, a ajudar, já faz total diferença. Então, ter um olhar atento para esse tipo de coisa, através de histórias assim, que ajudam a gente a ter mais simpatia, é muito importante. Mas ainda tem outros dois tipos de olhares que eu acho que são fundamentais. O primeiro é, se você é um espectador do estilo da Mariko, tá numa posição da Mariko, é uma história muito dolorida, e aqui fica o aviso de gatilho também, porque no final das contas, se você é uma pessoa que sofreu coisas semelhantes com a Mariko, você vai sentir coisas lendo essa história que realmente vão ser difíceis, mas que tá aqui o aviso. E também tem o espectador, o leitor, que vai ser a pessoa que está na posição da Shino, ou que já esteve na posição da Shino, que é a pessoa que é o suporte emocional de quem está sofrendo algum tipo de abuso, por quem está em depressão, por quem está ali prestes a tirar a própria vida. Então, são três visões, leituras diferentes que podem ser feitas essa obra, e todas são muito pesadas, todas têm um olhar atento e necessário, e todas têm essa questão aqui do aviso de gatilho. Claro que para as últimas duas, muito mais do que para a primeira, de quem só é um espectador ali da sociedade. A dor de quem sofre é aqui nessa obra é tratada de forma direta e indireta, porque a gente vê o quanto que a Mariko sofreu, principalmente através de flashbacks, quando a Shino está fazendo sua viagem e lembrando da amiga. Porém, ao mesmo tempo, a gente também tem um pouco ali sobre a dor de forma indireta da Shino, já que não era ela que estava sofrendo aqueles abusos, não era ela que estava com depressão, mas como ela sofreu com tudo aquilo que acontecia com a Mariko, de forma, como eu falei, mais indireta, mas ainda assim sofria muito. Ao ponto de que trata, aqui através da narrativa, o roteiro ele trata de forma direta, de forma simples, sem precisar, digamos assim, fazer um melodrama desnecessário, novelizar, fazer algo, digamos, sensacionalista em cima da temática, e faz isso muito bem, porque, por exemplo, mostra como a relação das duas, por mais que fosse uma relação de amor, de cumplicidade, é uma relação difícil. A Mariko, por vezes, colocava um peso nas costas da Shino muito grande. Porém, não que a Mariko, digamos assim, seja culpada por algo assim, é porque realmente a Shino era a única pessoa na vida dela. Mas a Shino também não tinha culpa disso e carregava o peso que talvez fosse grande demais. E depois ficou se culpando por não ter conseguido fazer nada, ou algo do tipo. Então, aqui tudo isso já é impactante o suficiente e ganha mais impacto ainda com o desenho, com a arte da Waka. Ela também é uma desenhista de mão cheia, não só uma roteirista, mas uma desenhista de mão cheia. A arte do mangá é impecável, a arte do mangá é incrível. Assim,
O traço dela é belíssimo, um traço extremamente detalhado, um traço extremamente sensível, que consegue passar todo o sentimento. E aqui a gente tem uma história, né, que ela é um soco no estômago, mas ao mesmo tempo ela vem seguida de um respiro de alívio. Ela faz a gente pensar, né, como as âncoras emocionais, digamos assim, as pessoas que são âncoras emocionais de outra, elas ajudam muito a que as pessoas fiquem estáveis, mas também deve-se tomar cuidado para que elas não fiquem ali paradas no mesmo lugar, somente dando suporte. É uma história que vai te atingir de maneira impactante, mas que depois vai fazer você respirar um pouco e pensar sobre tudo isso. Claro, como eu falei, sempre com esse aviso de gatilho, porque é uma história com temática delicada, mas necessária. É uma aula de narrativa em 4 capítulos, totalizando 156 páginas. Consegue se contar uma história muito bela, muito impactante, direta e reta ao ponto, que tem um peso gigantesco. Uma das minhas melhores leituras de 2022. Recomendo demais que você leia Mabruki Mariko e que espero que o filme seja tão bom quanto. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais. Faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem mais redes sociais e o link para os livros. Vejo vocês no próximo vídeo. Fique bem. Até a próxima e tchau, tchau.